A palavra do nosso Deus, no Salmo 27, versículos 13 e 14, nos diz assim: Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé, coragem, confie em Deus, o Senhor. Essas são as palavras da saudação a todos vocês nesta manhã. Um culto muito especial, sim, porque no domingo de hoje, nós lembramos o domingo da Santíssima Trindade. E nesse culto especial que nós estamos rendendo ao nosso Deus, a igreja tem o privilégio de confirmar 6 jovens. A instrução foi dada a cada um deles. A orientação da palavra de Deus está no coração e na mente de cada um deles. E vocês, pais, padrinhos, familiares e toda a igreja, de uma forma muito especial, foram convidados e estão presentes neste culto para testemunhar o que Deus já realizou no coração de cada um deles. Assim como foi no dia em que nós também estivemos diante do altar do nosso Deus, né? Eu sempre disse para eles, olha, fiquem tranquilos, o que a gente ensaiou é o que vai acontecer no culto. Aí o pastor fica nervoso. A emoção toma conta. Eu estou vendo mamães, papais chorando também, né? E vocês de uma forma também especial. Mas fiquem tranquilos, Deus está com a gente, Deus preparou esse momento muito especial para a vida de cada um de vocês e para a nossa também. Por isso essas palavras, além de eu estar dirigindo a igreja nesta manhã, eu estou dirigindo a cada um de vocês. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade, e Ele já está mostrando. E o conselho do rei Davi, para todos nós e para vocês também, desde quando vocês nasceram e principalmente hoje, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Se vocês guardarem essas palavras no coração e agirem conforme Deus tem proposto para vocês e para todos nós, podem ter certeza que assim como Ele acompanhou vocês até hoje e a cada um de nós, assim será até o dia em que Ele vai dizer para mim e dizer para vocês: vinde benditos de meu Pai. Amém? Podem sentar. Meus irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande ter a presença de cada um de vocês aqui hoje. Esse é um momento especial para a vida destes jovens, para a vida da igreja também de uma forma muito especial. Por isso que os céus estão em festa, né? Porque de fato o nosso culto sempre é rendido ao nosso Deus triuno. A você que está participando do nosso culto pela internet, também muita alegria em poder compartilhar desse momento aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, onde quer que você esteja. É sempre um privilégio desfrutar deste momento aqui na igreja e na presença de vocês também. Nós vamos iniciar o nosso culto cantando o hino Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Meus amados, a presença de Deus ela é muito importante na vida de cada um de nós. Como a presença de Deus também é importante neste culto, que nos faz de uma maneira tão tranquila se achegar diante do trono da sua graça, para confessar a Ele os nossos pecados. Porque a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. E não existe outro meio, não existe outra forma, outro caminho
da nossa reconciliação acontecer com Deus se não for mediante a confissão sincera, pura e verdadeira dos nossos pecados. Deus já sabe o que está passando na minha e na mente de cada um de vocês neste momento. Deus já sabe o que eu vou dizer, o que você vai dizer. Talvez a pergunta, então, por que eu preciso falar? Exatamente para que a gente possa entender que a nossa dependência é do nosso Deus. Podem ter certeza que Deus vai nos abraçar no momento oportuno, nos concedendo o perdão dos nossos pecados e a nova vida para vivermos aqui neste mundo já com o pensamento na eternidade. Então eu convido a igreja para que juntos possamos proferir a oração de confissão dos nossos pecados. Santo Deus, espiritualmente nus estamos diante de tua santidade e justiça. Somos pecadores por natureza e pecamos contra ti diariamente. Não temos nada a oferecer para ti, a não ser pecados e maldades. Por nós mesmos não temos como pagar nossa enorme dívida contigo. Graças, porém, ó Deus Pai, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, tu o enviaste como pagamento para a nossa dívida e como resgate para nos livrar dos nossos pecados. Graças a Cristo, temos o teu perdão. Por isso te pedimos, ó Deus, por amor de Jesus, teu Filho, perdoa os nossos pecados, cobre-nos com o perdão de Cristo e renova-nos pelo teu Espírito Santo. Amém. Era isso que Deus gostaria e ouviu de mim e de você. E pode ter certeza que diante da nossa intenção verdadeira, já fomos abraçados por Ele. Então, por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça que é de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, digo que os meus e os teus pecados estão perdoados por Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. O salmo deste domingo é o salmo de número 8, tá? Salmo de número 8, onde Davi fala a respeito da grandeza de Deus e do valor do ser humano, tá? E eu vou fazer a leitura deste salmo. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. E lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Até aqui a leitura do Salmo. Vocês podem permanecer como estão e nós queremos nos dirigir a Deus em oração.
Ó misericordioso e bondoso Deus, tudo que preparaste, todas as coisas para nós, e de um presente tão especial que é a salvação eterna. E nós sabemos que nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos, porque a nossa morada é ao teu lado aí no céu. Enquanto este dia não chega do encontro nosso contigo, que nós te pedimos que continues fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, mediante a orientação da tua palavra e através dos meios da graça. Por isso, Deus misericordioso, te agradecemos por esse culto especial, aonde nós lembramos da Santíssima Trindade, aonde nós também como igreja temos o privilégio de confirmar esses jovens para o caminho do Senhor. Que o teu Espírito Santo desça sobre nós, que a sabedoria que vem de ti esteja conosco, para que este culto continue sendo agradável aos teus olhos. Em nome de Jesus, nós assim te agradecemos e pedimos. Amém. Nós vamos cantar o hino Oráculos Divinos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora, em reverência ao Evangelho, nós vamos nos colocar de pé. Evangelho do domingo da Santíssima Trindade, registrado em Mateus, capítulo 28, versículos 16 até 20, quando Jesus traz seu grande comissionamento aos apóstolos. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, aleluia, aleluia. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Palavra do nosso Senhor no Evangelho de Mateus 28, e nós confessamos a fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A igreja pode sentar-se, nós vamos agora, em preparo à reflexão do culto de hoje, cantar o hino 306 do Inário Luterano. Da igreja ao fundamento é Cristo Salvador, e em seu poder descansa e é forte em seu amor, em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará.
Que a misericórdia, a bondade, o amor do nosso Deus seja de uma forma muito especial com a gente nesse momento de reflexão. É um momento especial porque a palavra de Deus, ela sempre tem o momento, a hora, a forma como Deus, através do Espírito Santo, age para falar comigo, para falar com cada um de vocês. E hoje não é diferente. Por isso, a nossa mensagem de hoje está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Olhando para o rostinho de cada um de vocês, eu entendi que este versículo, assim como falou ao meu coração, fala também a vocês. E vai norteá-los dentro de uma orientação que não é minha, mas uma orientação que é do Espírito Santo de Deus. O versículo 22 diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Meus queridos, nós percebemos algo muito especial, não só no capítulo 14 de Mateus, mas também nesse versículo de número 22. Há uma missão muito importante. Na verdade, duas missões aqui. Uma de Jesus e a outra dos discípulos. Quando a gente olha Jesus falando, a gente poderia dizer assim, bom, mas a missão dos discípulos é muito simples. É entrar no barco e ir para o lado oeste do lago. Podemos dizer também que a missão de Jesus era também uma missão simples, despedir a multidão. Então nós temos dentro desse texto duas missões, dois objetivos que precisam ser concluídos. São missões simples, porém complexas. E a vida, ela é feita disso. Existem missões que são feitas de uma forma rápida. A de vocês foi 2 anos. Correto? Não. Cada um lembra do dia que foram batizados. Ali começou a missão de vocês. O que a igreja fez nesses 2 anos só foi dar um suporte, uma orientação para mais um passo para a vida cristã e espiritual de vocês. Então, meus queridos, a nossa vida ela tem uma razão de existir. E se a nossa vida tem uma razão de existir, a nossa vida ela tem uma missão. Qual é a sua missão? Vocês 6 aqui, já descobriram a missão de vocês? Já houve momentos em sua vida, por exemplo, em que vocês pensaram em desistir em algum momento? Vocês não falam. Que talvez no momento de instrução, de repente, bateu aquela... Puxa, mas eu tenho que acordar no sábado de manhã cedo, já estudei a semana inteira, agora tenho que ir para a igreja porque tem catecismo. Não podia ser uma vez por mês, a cada 15 dias, mas toda semana. Pega leve, pastor. Mas vocês não disseram isso, pelo menos eu não ouvi, né? Se disseram por trás, Papai do Céu escutou. Mas esse não é o X em questão aqui. A verdade é que nós temos uma missão. E diante de alguma situação na vida, claro que a gente já pensou muitas vezes em desistir. Eu confesso que eu muitas vezes, né? E não foram poucas as vezes. Quando veio sobre mim coisas tão doloridas que pensei em abrir mão de tudo e voltar a ser quem eu era antes, sem aceitar a missão que Deus havia me concedido. E vocês serão tentados a isso. Podem ter certeza. Ou vocês acham que o diabo está batendo palma de pé porque vocês estão aqui para confessar a fé no único Deus vivo?
no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele não está feliz. Aí, como a gente é curto e direto, eu digo, o problema é dele. Nós não temos nada a ver com isso. Porque o nosso Deus é muito mais soberano do que ele não é nada. Mas existe algo muito importante, meus queridos. Ninguém tem missão se não aceitar a missão. E ninguém compreende isso até saber o que somos, até saber o que vamos fazer, desde a hora que a gente acordou até a hora que a gente vai dormir. Vocês já perceberam isso? A minha missão hoje, por exemplo, começou às 5 horas da manhã. E cada um de nós aqui temos um horário específico que nós acordamos, né? Ali começou a nossa jornada, a nossa missão diária. Então agora a desistência da missão é o que mais nos preocupa. A desistência da missão é a maior preocupação desta reflexão. Porque Jesus, ele dá uma ordem. Peguem o barco, entrem no barco e me esperem do outro lado. Eu vou despedir a multidão. E depois eu vou encontrar com vocês. E eles entraram no barco, com aquela missão de chegar do outro lado. Então, se nós olharmos a fundo para dentro da palavra de Deus, o que a gente vai encontrar? Várias missões que foram dadas. Se coloquem no lugar de Noé. Deus dizer, Noé, olha, eu quero que você constrói uma arca enorme. E vai fazer direitinho do jeito que eu vou te falar. A medida das madeiras, a madeira que você vai usar, a dimensão desse barco. Ele naquela idade, as pessoas rindo, debochando da cara dele. E ele confiou em quem? Em Deus. Depois, Deus chama Moisés com a missão de libertar o povo do Egito. Aí Moisés, com a dificuldade na fala, entende que, como eu vou chegar diante do faraó? Eu não sei nem falar direito. E o que Deus disse para ele? Eu serei contigo. Moisés morre, a função de Josué é levar o povo à terra prometida. E talvez passou pela mente de Josué, eu não sou Moisés. O povo não vai me respeitar. O povo não vai me obedecer. E Deus diz, seja forte e corajoso. Eu serei contigo. Depois vem Elias, que diante de um momento maravilhoso, no alto do Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal e mostra quem é o verdadeiro Deus. Terminada aquela batalha, ele se esconde numa caverna, com medo de ser morto. E Deus, puxãozinho de orelha, diz, sai daí. Esse não é o lugar que eu te coloquei. Você vai voltar para Jerusalém, porque lá tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus chama Abraão. Abraão, ó, na sombra, deitadinho na rede, tomando uma aguinha de coco. E Deus diz, Abraão, vem cá. Você vai abandonar tudo que você tem aqui. Você vai sair da sua terra, do meio da sua família. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se coloquem por um segundo no lugar de Abraão. Olha que Abraão era rico, hein? Senhor, a minha idade já não permite ficar caminhando. Eu tenho tudo o que eu quero. Para que eu vou me aventurar? Foi isso que ele disse? Não. Ele aceitou a missão. José, tendo sido vendido pelos irmãos, se torna o grande governador do Egito. Davi, um franzino pastor de ovelhas, que a armadura dos soldados nem cabiam nele, desafiou o gigante. Eu vou contra ti em nome do meu Deus, o Senhor dos exércitos. E a Salomão coube a grande missão de construir o grande templo do Senhor. Sem falar do apóstolo Paulo. Aquele que de fato suou, honrou a camisa e executou grandes maravilhas no serviço do Senhor. Todos tinham uma missão. E todas essas missões, elas foram cumpridas. Agora, o caso específico é quando se revela um problema.
no meio da realização da missão. Todos esses que eu citei aqui também enfrentaram problemas. Um se escondeu na caverna, o outro falou que a língua estava presa, o outro que isso, o outro que aquilo, e Deus sempre disse o quê? Eu sou o seu Deus. Os discípulos entraram no barco. Os discípulos começaram a remar. E aí a Bíblia é tão sábia, porque é a palavra de Deus, diz que diante de tudo aquilo ainda deu tempo de Jesus despedir a multidão e ir ao encontro deles. Lembra do milagre da multiplicação dos pães e peixes? Era o que de fato tinha acontecido antes. E aí os discípulos, por esse motivo, tiveram que entrar no mar logo depois, não tinham lembranças muito boas dos acontecimentos no mar, mas eles já estavam lá. E naquele momento, eles tinham a certeza de que Jesus estava no barco, mas estava descansando. Quando veio a tempestade, Jesus, por favor, levanta, nos ajude, porque a gente vai afundar, a gente vai morrer. E Jesus mostra o seu poder. Mas e agora? E agora, nessa história, Jesus ficou para trás. E talvez na mente deles, eles vão pensar, olha, nós vamos sozinhos, e se tiver problemas, o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que quando eles estavam no meio do lago, eles começaram a se desesperar. E essa é a loucura da nossa vida. Às vezes, no meio da missão, no meio da nossa história, a tempestade ela se apresenta para justamente desconstruir tudo aquilo que nós construímos com a ajuda de Deus. E aí nós somos tentados a abandonar tudo, nós somos tentados a voltar para o lugar de onde saímos, ou pior, morrer aonde estamos. A verdade é que nunca saberemos o nome daqueles que desistem. Nunca lembraremos e nem conheceremos o nome deles. Não é verdade? Porque se a gente perguntar quem foi o inventor da lâmpada, nós vamos saber que foi Thomas Edison. Do avião, aí é um orgulho, né? Alberto Santos Dumont. Quem foi que inventou o telefone, que agora é uma febre nas nossas mãos, né? Graham Bell. E por que a gente sabe o nome deles? Porque eles não desistiram da missão que tiveram. E a gente só sabe o nome deles porque eles não desistiram, porque eles completaram a missão. Então eu quero dizer para todos vocês, e para mim também, e para vocês 6, vocês só serão lembrados se não desistirem. Nós só seremos lembrados se não desistimos. Porque muitas vezes os obstáculos tendem a fazer com que a gente desista da nossa missão. Muitas vezes o cenário da tempestade que está em nossa volta é justamente para tirar de nós a visão do que vem pela frente. E o que vem pela frente é que é o extraordinário de Deus. A tempestade nos cega. A tempestade nos rouba a esperança. A tempestade nos tira a alegria. O passado ele serve de lição para o hoje e para o nosso futuro. Então não carregue um peso que já ficou lá atrás. Aprenda a deixar o passado no lugar dele. Viva o seu presente, construa o seu futuro. Uma coisa eu sei, e cada um de vocês também sabe. E nós só sabemos agora porque nós não desistimos um dia, no momento da angústia. Lembra a promessa que Deus nos faz em Salmo 50, 15? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você vai me glorificar. Nós cremos nestas palavras, senão não estaríamos aqui. Nós cremos na ação poderosa do nosso Deus. Então eu quero que vocês, que nós possamos entender que às vezes a tempestade ela é dolorida.
Às vezes o mundo está desabando à nossa volta e a gente se sente tentado a desistir, se sente tentado a abandonar tudo, mas precisamos ser lembrados que nós nunca seremos lembrados se nós desistirmos. Portanto, se a missão que você tem, ela foi dada por Deus, não importa o que e quem se levanta contra você. Se a missão foi dada por Deus, não importa o tamanho da sua aprovação, não importa o gigante que levanta contra você, não importa a humilhação que você esteja passando, Deus vai te pegar pela mão e vai continuar dizendo: eu serei contigo, eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Lembrem-se, a tempestade tira a esperança, mas se você não desistir, o sol vai brilhar sobre a sua vida. E você vai ver exatamente aquilo que Deus tem preparado para a sua história. Os discípulos estavam desesperados dentro do barco. E de repente, na perseverança de não desistir, eles olham e enxergam alguém vindo por sobre as águas. Meus queridos, as coisas mais incríveis da nossa vida, podem ter certeza, acontecem nos dias das provações. São reservados para os desertos da nossa história. E às vezes no meio do caos, é que nós conhecemos a face do Criador que até então não está disponível para nós. Por que eu digo isso? Porque os discípulos nunca tinham visto Jesus andar por cima da água, até que a tempestade veio, e eles estavam aonde? No meio do mar. A tempestade muitas vezes é o acesso para o extraordinário. Aonde nós somos gerados, onde somos gerados em Jesus, e de uma forma tão poderosa que nunca mais esquecemos daquelas circunstâncias. No meio do caos da nossa história, tenho certeza que nós vivemos com Jesus coisas extraordinárias. No meio do processo de muita dor, nós podemos dizer que conhecemos pessoas que abençoaram e continuam abençoando a nossa vida. Por isso eu posso dizer algo: só se vive essa experiência quem não desiste da missão que lhe é confiada. Já parou para pensar que as nossas missões, quando concluídas, nos dão acessos a histórias que são contadas para gerações? Então, prezados pais, a geração que você criou por intermédio de Deus, estão sentados aqui no banco. A deles ainda vai vir. Mas a nossa, como pais, está sentada aqui no banco. Então compreendam a grande missão que nós, como pais, temos. De continuar educando os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso, não importa o tamanho da tempestade, porque o que importa é que uma missão concluída, ela nos dá um prêmio para a glória de Deus, para contar para as gerações. E se você perseverar na tempestade, pode ter certeza que os teus olhos verão um Deus que não apenas acalma o vento, verão um Deus que não apenas manda a tempestade ficar quieta, mas veremos um Deus que se põe ao nosso lado, que põe em nossa boca as palavras certas a dizer a alguém no momento de maior desespero, de maior dificuldade. Eu sempre digo assim, se a gente não sabe o que vai dizer, no abraço está dito tudo. Num abraço está dito tudo. Né, psicóloga Kátia? Está ali que não deixa eu mentir. Num abraço a gente diz tudo o que o outro quer dizer.
Então sintam-se abraçados por Jesus. Jesus fala comigo e fala com você dentro da Bíblia, através da Sagrada Escritura. Mas Ele nos dá o privilégio de abrirmos a boca e falarmos com Ele. E Ele tem o maior prazer em olhar para mim e olhar para você e dizer: vocês são meu povo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva meu. Vocês são meus. E a gente só perde esse privilégio. A gente só perde esse presente maravilhoso se a gente quiser. Porque tudo já foi pronto, já foi feito. Tudo já está pronto. O nosso lar, a gente pode descrever aqui, mas certamente lá é muito melhor do que tudo que a gente possa imaginar. Então, meus queridos, eu disse para vocês no início da mensagem, vocês serão tentados, como nós e tantos outros que já passaram pelo mesmo processo de vocês, a desistir, a abandonar a presença de Deus, a deixar a casa de Deus, a comunhão com esse Deus. Vocês serão tentados a isso. E quando essa tentação chegar, quando isso vier sobre vocês, tenham sempre na mente, mas principalmente no coração, quem é o Pai de vocês. Quem é o Deus de vocês? O Pai Celestial. Quem é o Deus de vocês? Quem gerou vocês? Quem colocou vocês aqui nesse mundo? É aquele lá de cima. O nosso Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. No qual os anjos hoje estão em festa, pela afirmação que vocês farão diante do altar no Senhor. E quero dizer mais. Nesse dia em que você entende que se você não desistir da missão, vocês vão chegar exatamente aonde Deus quer que cada um de vocês chegue. E nós também. É ouvir as doces palavras: vinde benditos de meu Pai. Então a Bíblia diz que Jesus acalmou o vento e a tempestade. E o que aconteceu? Quem gosta de xadrez, checkmate. Missão cumprida. Acabou. Está tudo preparado. Está tudo pronto. Missão cumprida. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a missão de vocês. Deus abençoe a história de vida de cada um de vocês. E o meu pedido é que essa missão que vocês têm seja concluída com sucesso. Deus vos abençoe e abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Amém. Nós agora vamos viver um momento de orações aqui em nosso culto. A folha de orações está sendo trazida e queremos orar por estes jovens que estão abraçando o discipulado, abraçando a fé com mais publicidade. Vivendo a fé, vocês vão fazer a escolha melhor que vocês podem fazer para a vida de vocês. Na nossa oração, nós queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes.
O Ademir Borges, dia 1º de junho, seu João, como já foi falado aqui também, no dia 1º de junho, aniversariaram. E agora, no dia 8 de junho, a Juliana Calisto vai completar mais um ano de vida. Nós queremos também orar pela saúde de Anildo Baltz, que é o irmão da Nesilda. Ele sofreu um acidente de trabalho. Então, o Anildo Baltz vai estar nas nossas orações também. E, em especial, queremos também lembrar aqui dos 6 anos de casamento do pastor Luiz e da Adélia. No dia de ontem, celebraram este aniversário e nós queremos interceder pela vida deles, colocá-los mais uma vez diante do nosso Deus. Nós vamos nos colocar de pé, quem puder, e vamos orar. Querido e eterno Deus, durante todo esse tempo o Senhor veio conduzindo esses 6 jovens para o discipulado cristão. Colocaste no coração deles a alegria da fé, a felicidade da vida em Cristo e os trouxeste para serem seus discípulos. Eles vão viver a mais árdua tarefa e a mais prazerosa, porque ver o coração, alegria no coração de um convertido, de alguém que está em Cristo, não tem preço. Por isso conserva esses teus filhos firmes na fé. Guarda-os na hora da tentação, fortalece-os na provação e, acima de tudo, que o derramamento do Espírito Santo seja constante sobre eles. Nós te agradecemos pela sabedoria dos pais, que num tempo de tanta adversidade à fé, superaram limitações, dificuldades, obstáculos, para encorajar seus filhos à fé, para encorajar seus filhos para o caminho da fé, para o caminho da igreja. Que assim seja um exemplo para tantos outros pais que estão permitindo que a casa, o coração, fique sem Deus, fique sem fé, fique sem esperança, fique sem o Espírito Santo. Senhor nosso Deus, não permita que jovens bonitos sejam consumidos pela tristeza do vazio. Nós oramos em alegria pelo aniversário do Ademir, do João, sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós vamos agora viver o momento especial desse culto, que é a cerimônia de confirmação da fé. E em preparação a esse momento, nós vamos cantar o hino 321 do Inário Luterano. Estimada igreja, estimada família,
e de uma forma especial a vocês. Agora não tem para onde correr, né? A porta, inclusive, lá está fechada, para que vocês possam agora confirmar, né, esse momento tão especial. Então nós passamos a cerimônia do rito de confirmação destes nossos jovens. Prezada igreja, quando os jovens recebem instrução nas verdades fundamentais da religião cristã, expostas no Catecismo Menor do doutor Martinho Lutero, adquire um conhecimento que, segundo a afirmação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, proporciona condições de se examinarem a si mesmos, estando assim aptos a participarem da Santa Ceia. Como pastor, posso testemunhar diante desta congregação que estes jovens estão aptos a serem recebidos como membros comungantes desta congregação. E assim nós iniciamos este momento do rito de confirmação. Convido meu colega pastor Gilmar a estar aqui presente nesse momento também. Jesus ordenou dizendo: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Quando ainda crianças, vocês foram levados ao santo batismo como Jesus ordenou. Naquela ocasião, Deus Espírito Santo renovou o coração de vocês, deu a fé em Jesus Cristo e perdoou os seus pecados. Pelo perdão recebido, Deus fez aliança com vocês no batismo e os adotou como seus filhos. Mais tarde, quando já crescidos, vocês foram instruídos nos principais ensinos da Bíblia, como Jesus também ordenou que se fizesse. Por meio da instrução recebida, chegaram a compreender o sentido e o significado da aliança do batismo. Agora estão reunidos aqui diante de Deus e da congregação para celebrarem as bênçãos do batismo, confessarem publicamente a fé no Deus triuno, afirmarem com sua própria voz a intenção de permanecerem fiéis a Cristo e dedicarem-se de corpo e alma ao seu Deus e Senhor, nesta vida e na eternidade. A congregação, por sua vez, está celebrando junto com vocês as bênçãos do batismo e ora pedindo que Deus os ampare em toda a vida e os conserve fiéis a Jesus Cristo, o Salvador. Queridos confirmandos, levantem comigo os corações ao Deus de todo amor, respondendo com sinceridade as perguntas que em nome do Senhor farei a vocês, como ministro que sou da Igreja de Deus. Vocês reconhecem que no santo batismo, Deus fez aliança com vocês e os adotou como seus filhos? Estão dispostos e resolvidos a afirmar, diante de Deus e desta congregação, sua fidelidade ao Deus verdadeiro, que fez aliança com vocês no batismo? Renunciam ao diabo, à vontade dele e tudo o que faz? Creem em Deus Pai? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creem em Deus Filho? Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde adquire da Espírito. Creio em Deus Espírito Santo, Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. creem que são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, Que Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê no amor, mas tenha vida eterna. aceitam todos os livros da Bíblia, tal como os conheceram, como palavra inspirada de Deus, e aceitam como verdadeira e correta a doutrina da Igreja Evangélica Luterana, tirada desses livros e aprendida na instrução. Querem também, como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação, continuar firmes na confissão dessa igreja. Com a ajuda de Deus. Enfim, querem levar vida cristã de acordo com a palavra de Deus, continuar sempre estudando esta palavra, participar do sacramento da Santa Ceia, frequentar regularmente a igreja e permanecer fiéis ao Deus triuno em fé, palavras e atitudes até o fim da vida. Então, diante da confissão que vocês acabam de proferir, posso lhes garantir que o Senhor Jesus lhes perdoou todos os pecados. De maneira muito especial, alegrem-se, pois os nomes de vocês estão escritos lá no céu. Convido-os a participarem conosco da Santa Ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. E exorto-os a permanecerem firmes naquilo que aprenderam, dando testemunho da verdade para aqueles que não creem. Podem voltar para o lugar de vocês. Gabriel da Leprane Haddad de Oliveira. E o versículo escolhido é: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, versículo 23. Gabriel, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o espírito de sabedoria e de conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Paz seja contigo. Amém. Joana Vanck Francis. A Joana escolheu o Salmo 23, especialmente o versículo de número 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Joana, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dê a você o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Que o Senhor te abençoe. Aqui, ó. Júlia Neves Sá. A Júlia escolheu esse versículo de Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
Júlia, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Dá um minutinho para ele. Sim. Eu quero falar sobre a Júlia um pouco. 2 capítulos importantes na vida dela que a gente teve a alegria de testemunhar. Ela veio sendo conduzida pela família para a igreja e um dia, após uma aula de escola dominical, ela manifestou com 7 anos eu acho, por aí, o desejo de ser batizada. E ela veio então pedir para ser batizada. E ela foi batizada. E isso é uma coisa que a gente fica encantado, a obra que o Espírito Santo faz no coração das crianças. E aí a gente se reporta ao trabalho da escola dominical, que sempre é vital para a felicidade das crianças. Isso eu testemunhei, foi bonito, e eu devo compartilhar com vocês. Muito bem. Lavínia Faller Gaudio. A Lavínia escolheu o Salmo 23, o versículo de número 6, que diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Lavínia, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Que o Senhor te abençoe. Letícia Vitória Pereira de Oliveira Potrats. O texto que a Letícia escolheu é Romanos 8:38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Letícia, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Lurier Werneck Wolfgram. A Lurier escolheu o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lurier, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a você o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. Que o Senhor te abençoe. Também vou quebrar o protocolo. Né? O protocolo é só o beijo. Se falar, não vai dar certo, tá bom? Convido vocês confirmandos, agora confirmados, a se colocar de pé. E toda a igreja, nós queremos orar nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque trouxeste
estes teus servos e servas a Jesus por meio do santo batismo. Pedimos-te que continues a dar a eles rica medida do Espírito Santo. Aumenta, Senhor, em cada um deles o conhecimento e a fé verdadeira, para confiarem com firmeza em Ti, o único Deus verdadeiro, e no nosso Senhor Jesus Cristo, único Salvador. Defende-os de tentações de Satanás e guia-os sempre os seus dons, caminhos ensinados através da Sagrada Escritura. Dá-lhes amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e forças para terem domínio próprio. Ajuda-os na continuação dos estudos da Tua palavra, na oração, na participação na igreja e no testemunho de sua fé. Conserva-os fiéis a Ti até o último instante de suas vidas e depois recebe-os na glória eterna dos céus. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, o único Deus, agora e para todo sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o cálice e entregou os seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem sentar? A mesa do Senhor, ela está posta. O convite de Jesus também, quando Ele diz a mim e a cada um de vocês: se vocês estão cansados, sobrecarregados, venham a mim e eu lhes darei alívio. A Santa Ceia do Senhor é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus, em, com e sob o pão e o vinho. Nós recebemos na Santa Ceia 4 elementos: pão, corpo, vinho, sangue. A presença real de Jesus nesse sacramento da Santa Ceia instituído por Ele. E esse é o momento também de consagração ao nosso Deus. Um momento especial para eles que vão participar pela primeira vez da Santa Ceia do Senhor. Então peço à congregação que nesse primeiro momento apenas os confirmandos venham à Santa Ceia e depois nós vamos convidar vocês, tá, para participar desse momento também. Então convido vocês a virem até a mesa do Senhor. Tá. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e coma. Este é o corpo de Cristo, dado à morte, para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e coma. Este é o corpo de Cristo, dado à morte para o perdão de todos os nossos pecados. Que o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guie, preserve e capacite a cada um de vocês a continuarem sempre firmes no caminho e na fé no Salvador Jesus. Vão em paz, que Cristo abençoe e proteja vocês hoje e sempre. Amém. Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Toma e coma, este é o corpo de Cristo.
Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Deus te abençoe. Toma e coma, este é o corpo de Cristo. Aquilo que hoje mal me acostumei, só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, Vamos fazer uma em bem aqui na mesa do qualquer Senhor. lugar. Toma e coma, Eis este é o corpo aqui de a Cristo dado minha para o perdão dos teus vida, pecados. usa-me, Senhor. De forma semelhante, toma e bebe, este é o sangue de Cristo derramado na cruz para a remissão dos teus pecados. Que o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te guie e te preserve na única fé verdadeira que é Cristo Jesus. Siga em paz, que o Senhor te abençoe e proteja-te sempre. Amém. Sonda-me, Senhor. Nos coloquemos na presença do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice do Senhor, vocês têm, juntamente comigo, uma missão muito especial, que é falar do amor do nosso Deus. E o amor de Deus por nós está na pessoa de Jesus, que morreu por nós para nos dar um presente tão maravilhoso e especial, que é a morada eterna lá no céu. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Podem sentar. Muito bem, concluímos esse culto especial ao nosso Deus, de uma forma em que o nosso coração, ele se volta em gratidão a Deus, por permitir a nós no dia de hoje, a permitir que a gente estivesse presenciando, né, esse momento especial na vida de cada um de vocês. Agora, vida que segue, já estava seguindo desde quando vocês foram concebidos por Deus lá no ventre, e quando Deus trouxe cada um de vocês a este mundo. O trem da vida está percorrendo aos 12, 13, 14, 15, 16 até 17 anos. Agora vem os anos futuros. E cada vez que o meditar da palavra do Senhor estiver presente na vida e no coração de vocês, o alimento especial vocês estarão recebendo do nosso Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra de quem? Palavra do nosso Deus. É um momento especial de agradecer a todos vocês também pela presença no culto de hoje. Os de perto, os de longe, né? Os pais, os padrinhos, a família, de uma forma muito especial, a congregação também que pôde proporcionar a estes jovens esse momento maravilhoso, né, da vida de cada um deles. Vocês acham que se livraram de mim? Nos estudos pode até ser, né? Mas enquanto ainda estiver aqui, Papai do Céu me conceder vida, nós estaremos acompanhando a vida de vocês como igreja. Então, o meu desejo e a minha oração é que vocês continuem com os pés de vocês plantados na rocha firme que é Cristo. Podem ter certeza, o gigante pode ser maior do que nós, mas nada é maior do que o poder daquele que nos rege, o poder daquele que nos criou, o poder daquele que nos deu o maior e melhor presente da nossa vida, que é Jesus Cristo. Ame a Jesus, ame a Jesus, tema ao Senhor
E vocês sabem que eu sempre expliquei para vocês, o temer a Deus não é ter medo, é ter respeito por Ele. Enquanto vocês continuar tendo respeito por Deus, amor a Jesus, a sua palavra, podem ter certeza que a ação do Espírito Santo na vida e no coração de vocês vai gerar o extraordinário de Deus. Ok? Obrigado pela paciência de vocês. Não é assim que a gente diz? Obrigado pela paciência de vocês. Às vezes eu fui chato, né? E vocês sabem que eu sou chato. Sou chato com horário, sou chato com presença, sou chato com muitas coisas. Mas nunca foi para o mal de vocês. Sempre foi para o bem, para a educação cristã de cada um de vocês. E lá no futuro, vocês vão olhar para trás e vão perceber e entender exatamente o que eu estou dizendo para vocês aqui. Ok? Deus vos trouxe, os pais de vocês deram a vocês o que vocês tinham de engatinhar e começar andando. A igreja está proporcionando e proporcionou a vocês a continuação disso. Agora, Papai do Céu está dizendo, é com vocês e comigo. E pode ter certeza que eu estou entregando vocês nas mãos daquele que é melhor do que qualquer um de nós aqui. Fiquem na paz. Aproveite o dia de vocês. Abrace a família. Participe deste momento especial que é muito importante para todos vocês. Então, a vocês que estão aqui também, minha gratidão. A vocês que acompanharam o culto pela internet, nossa gratidão também pela presença aí. Muitos familiares, muitos padrinhos, né, também são de longe, pais, mães, e não puderam estar aqui e estão participando do culto pela internet. Então, esse é uma coisa legal que nos faz também chegar a muitos lares com a palavra do Senhor e esse culto especial aqui. Convido os confirmandos para que a gente possa sair. Nós vamos até lá fora e vocês receberão o cumprimento da família, receberão o cumprimento da igreja de uma maneira muito especial. Podem deixar o certificado no banco, né? Que de repente a mamãe ou o papai ou algum padrinho pega e guarda para vocês aí. Combinado, pastor Gilmar? Nós vamos sair e vocês vão logo em seguida.